Regras do D&D 5e. Introdução ao livro do jogador do Dungeons & Dragons 5ª edição. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael47, trazendo para vocês mais um episódio do Regras do D&D 5e. Dessa vez um novo formato, e a ideia desses novos episódios é trazer para você discussões sobre as regras do D&D 5ª edição. Espero que você goste desse novo formato, então vamos lá para o que interessa, porque o episódio é para ser curtinho. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. E se você nunca leu esse livro, você vai perceber que logo na página 4 tem um prefácio escrito pelo Mike Mearls, que é um dos designers líderes do projeto, e ele dá um pouco essa noção geral do que é o D&D, de quando ele surgiu, de como ele evoluiu ao longo dos anos, no que ele se tornou o que é hoje em termos de cultura pop. E aí vale a pena você ler porque é interessante você conhecer um pouco o passado do jogo. Claro que ele não aprofunda em datas, nem é o propósito do livro fazer isso, mas você tem uma noção geral de quando surgiu o RPG, como é que ele surgiu, né, num quintal, num porão, na verdade, de uma casa. É interessante você ter esse conhecimento para você poder também até conversar com pessoas que não entendem o que é o RPG. Então, depois, passando do prefácio, que é uma página apenas, a gente entra na introdução. Claro que eu não vou listar aqui todos os tópicos da introdução, mas eu vou citar algumas coisas que são interessantes. Esse livro ele é resumido em 3 grandes partes. A primeira parte ele vai te ensinar a construir personagens. A segunda ele vai se focar em como você joga o jogo. E a terceira parte, que é a última, ele resume toda a parte de magia, que é bem extensa pela quantidade de possibilidades que jogadores mágicos têm. Na sequência ele traz, então, uma explicação. Claro que aqui é uma introdução, então ele vai só citar resumidamente e eu estou ainda resumindo o resumo. Então ele fala assim, olha, como é que o mestre descreve o ambiente para um jogador jogar? Aí depois uma segunda parte é como é que o jogador descreve o que eles querem fazer. E a terceira parte, o mestre volta a narrar o que acontece com os jogadores diante das ações que eles escolheram fazer. Então assim, eu ouço às vezes muitos jogadores falarem, poxa, queria arranjar um mestre para poder jogar, eu não consigo achar mestre. Ou mestres falando, cara, eu não sei como é que joga RPG, eu tenho medo de começar. Então, eu acho que talvez falte um pouco assim aquela iniciativa de você. Você sabe exatamente o que você quer fazer, né? Como fazer isso? Você já leu o livro? Beleza, eu já joguei, já li o livro. E por que você não começa? Talvez seja sentar e começar, porque você nunca vai estar pronto o suficiente para começar a mestrar RPG, porque um livro não vai te ensinar a mestrar RPG. Ele vai te dar dicas, ideias, mas quem vai aprender a fazer isso é você. E ninguém consegue te ensinar. Consegue, né, apenas passar dicas, informações, da mesma forma que eu estou fazendo agora. Então o que eu falo para você é, sente e jogue, mesmo sem experiência nenhuma, porque exatamente ao executar essa ação é que você vai ganhar experiência. Então lembrando, como é que você joga? Descreva o ambiente para os seus jogadores, os jogadores escolhem suas ações e depois você, mestre, narra o que acontece com eles, certo? Continuando, o D&D é um jogo que usa o sistema D20, eles chamam de sistema D20 porque você tudo resolve na rolagem de um dado de 20 faces, então você compara o resultado com valores e esses valores vão ser altos ou baixos e aí de acordo com a dificuldade do desafio, você vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Basicamente é isso. Então o jogo usa diversos dados que não são apenas os dados de 6 faces, e isso eu acho curioso porque eu vejo assim muita gente se deparar com dados diferentes dos dados cúbicos, que são os dados de 6 faces. E falar, nossa, isso aqui, que dado diferente, parece uma pirâmide, né? Ou parece uma bolinha, né? Os dados de 20 faces são quase esféricos, né? Ou até os de 12 faces são bem arredondados. Então o pessoal fica surpreso
de ver esses dados e vale a pena você apresentar os dados para as pessoas para que elas possam também quebrar esse paradigma de que só existe dado de 6 faces, não é verdade? Bom, vamos lá. Continuando aqui. E é na página 7 do livro que ele apresenta, na minha opinião, a grande mudança no sistema do D&D de todas as versões anteriores, que é o sistema de vantagem e desvantagem. Basicamente, quando você for fazer um teste, você rola o D20, certo? Porque tudo se resolve através da rolagem do D20. E você, no caso de obter uma vantagem, você vai rolar 2 dados e escolher o dado com maior valor, para representar que você teve uma vantagem. Então, as chances de você ser bem-sucedido são muito maiores. E no caso da desvantagem, você rola 2 dados e escolhe o menor valor. Então, basicamente, é como se você tivesse, estatisticamente falando, um bônus de mais 5 para uma rolagem. Eu acho muito interessante rolar o D20. Imagina mais rolar 2 D20 ao mesmo tempo. Então fica muito mais gostoso de jogar o jogo e faz sentido você ter vantagem e ter desvantagem. Continuando, estou pulando alguns tópicos aqui. Eu acho extremamente interessante a próxima dica que o livro traz na página 8, os 3 pilares da aventura, que são exploração, interação social e combate. Exploração, como o próprio nome diz, resume, né, aquele momento que os jogadores estão explorando, estão investigando, estão interagindo com os objetos ou o cenário que o mestre descreveu. E aqui eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Na página 5 do livro tem essa descrição do mestre como se fosse um exemplo de um mestre jogando com seus jogadores. Então, nesse momento, eles fazem a exploração. Claro que o combate ele fica de fora, nesse exemplo que eu vou passar para vocês, mas o combate é a parte mais complexa do jogo de RPG, porque ele envolve matemática, ele envolve lógica, ele envolve uma sequência de ações. Então ele tem capítulos dedicados para isso no livro, só para você fazer o combate. Mas tem muita gente que prefere jogar só com exploração e interação social. Por exemplo, os jogos de storytelling, outros jogos RPG que envolvem mais uma narrativa que é construída em grupo, ao invés de um mestre controlando o jogo e os jogadores participando disso, né? Nós temos jogos com muito mais exploração e interação social. Que a interação social basicamente é a conversa entre os personagens, né? E a parte do combate, que é a parte mais estratégica, ela divide muitos jogadores. Muita gente gosta, muita gente acha interessante levar à risca as regras e jogar como se fosse um jogo de estratégia, gosta desse desafio matemático, que é o meu caso como mestre. Eu gosto muito de explorar, eu gosto muito de criar relações sociais e adoro muito o combate. E tem gente que prefere, não gosto muito do combate, acho uma coisa meio parada demais, demora muito para minha vez chegar. Então são prós e contras que existem no combate. Com certeza, na 5ª edição, o D&D ele trouxe um pouco mais de velocidade se comparado com as edições passadas. A 4ª edição ela mudou bastante o sistema de combate comparado com a 3ª. Deixou algumas coisas muito mais rápidas e práticas, mas ainda assim levava um pouco de tempo para controlar muita coisa. A 5ª edição basicamente ela pegou a 3ª e adaptou junto com a 4ª os elementos que funcionaram bem na 4ª. Então fizeram um mix. E a 5ª resumiu bastante isso, ficou um sistema um pouco mais enxuto. É claro que os combates podem acabar levando bastante tempo, mas aí acho que esse assunto fica para outra hora, não cabe a gente aprofundar aqui nessa introdução. Bom, voltando aqui um exemplo, então, para vocês do que representa esses 3 pilares. Vamos lá. Imagina a seguinte cena, o mestre descrevendo algo para os jogadores dessa forma. Depois de passar pelos picos escarpados, a estrada dá uma guinada repentina para o leste e o castelo Ravenloft aparece adiante. Torres em ruínas mantêm uma vigília silenciosa sobre a aproximação de vocês. Elas parecem guaritas abandonadas. Além delas, um abismo se mostra e desaparece uma névoa mais ao fundo. Uma ponte levadiça está baixada e atravessa o abismo, conduzindo o caminho até uma entrada em um arco para o jardim do castelo. As correntes da ponte levadiça rangem com o vento. O ferro corrido pela ferrugem está tensionado com o seu peso. Do alto da forte muralha,
Gárgulas de pedra encaram vocês com as órbitas vazias e sorrisos horríveis. Uma grade levadiça de madeira apodrecida, coberta de musgo que cresceu ali, segue pendurada no túnel de entrada. Além disso, as portas do castelo estão abertas e uma luz quente e abundante chega até o jardim. Então, o jogador Philip, jogando com Gareth, ele pergunta pro mestre assim, ele fala: eu quero olhar as gárgulas. Eu tenho um sentimento que elas não são apenas estátuas. E aí a Amy, que está jogando com a Riva, personagem Riva, também fala: a ponte levadiça parece precária? Eu quero ver quão resistente ela é. Dá pra passar ou se ela vai cair com o nosso peso? E aí o mestre responde: ok, um de cada vez. Philip, no caso, jogando com o personagem Gareth, ele está olhando para as gárgulas? Aí o Philip responde: sim. Tem alguma dica de que elas podem ser criaturas em vez de decoração? Aí o mestre fala assim: faz um teste de inteligência. O Philip responde: por acaso minha perícia investigação se aplica? É claro, o mestre responde. Então o Philip rola um D20 e tira 7. Ele fala assim: pô, que saco, um número baixo. O mestre responde: elas parecem como decoração para você. Então, ou seja, o jogador está fazendo uma exploração e aí ele fez um teste, uma rolagem. Como o resultado dele foi baixo, ele não conseguiu identificar se as criaturas apresentavam algum tipo de ameaça, se aquilo realmente era decoração ou não. Então o mestre respondeu: olha, parece uma estátua, parece decoração. Já a Amy, jogando com a Riva, o mestre fala assim: bom, a Riva está checando a ponte levadiça e o jogo dá continuidade. Então, aqui nós temos exatamente uma descrição do que é esse pilar de exploração. No caso da interação social, se caso esses dois jogadores conversassem entre si para tomar uma decisão. E um combate, caso uma dessas estátuas se apresente ser uma criatura, um monstro que está protegendo o castelo e atacar esses aventureiros, e aí um combate se inicia, que seria o terceiro pilar. Certo? Então é bem simples, na verdade. Né? Entender o que é um RPG depende muito mais da imaginação, e você conhecer esse mundo de fantasia ajuda bastante também. E para isso você aprende lendo os livros, muito simples, ou até se inspirando em filmes que você assiste. Enfim, depois a introdução acaba com alguns outros assuntos que eu não quero me aprofundar aqui, e a gente encerra esse episódio. No próximo episódio a gente começa na parte 1 do livro, e a gente vai começar a aprender como criar um personagem, tá bom? Espero que você tenha gostado. As discussões e comentários, elas continuam no post desse episódio. Se você quiser conversar, discutir, fazer perguntas, deixe o seu recado no post do episódio, beleza? A gente se fala, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.